Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um Bate-Vídeo aqui da sua Batcaverna. E no vídeo de hoje nós vamos trazer aí uma minissérie completinha que muitos de vocês pediram. Batman Terra 1. Sim, o selo da DC que transformou a origem de vários personagens famosos da editora. E que trouxe aí uma nova visão para a origem do Batman e que muita gente gostou. Inclusive eu. Vou trazer ela completinha aqui para vocês e também falar o que é essa Terra 1 depois da abertura. Então, pessoal, essa minissérie Batman Terra 1 faz parte desse selo da DC chamado Terra 1 e que começou lá atrás em 2010. Caraca, 2010 já é antigo. E esse universo da Terra 1 é uma realidade diferente das revistas que nós acompanhamos todo mês dos heróis. A ideia realmente era não se prender a nenhuma continuidade e fazer novas histórias. Então, por isso que muitos dos criadores que fizeram esse selo Terra 1, os caras piraram completamente. E o objetivo era trazer aí novas visões, novas reformulações das origens que nós já conhecemos de heróis famosos da DC. Então teve Superman, teve Mulher Maravilha, teve Lanterna Verde e, claro, teve o Batman. Batman Terra 1 até o momento tem 2 volumes e ainda não foi finalizada. Pois é, o primeiro volume veio lá em 2012 e o segundo em 2015. E até hoje a gente espera um terceiro volume talvez para finalizar esse universo. Mas mesmo que essa história não esteja finalizada, eu vou resumir então os 2 primeiros volumes que tem histórias muito interessantes aí do Batman e uma nova origem dele. Então bora começar o resumo de Batman Terra 1. E só antes, né, deixa aquele bate-like aqui nesse vídeo porque nos ajuda bastante aqui no YouTube, beleza? Começamos com uma cena habitual de Batman. O herói está perseguindo um suspeito nos telhados de Gotham. Contudo, quando ele vai usar o bate-gancho, o item dá defeito. Isso faz o Batman ter de saltar e, rapaz, ele leva um grande tombo. Certamente não é o Batman que estamos acostumados. Ele desiste da perseguição depois, derrotado. Aí é hora de flashback, pois vemos o pequeno Bruce Wayne, filho do magnata Dr. Thomas Wayne, candidato a prefeito de Gotham, neste universo. Ele é casado com Martha Arkham Wayne. E é importante focar nesse Arkham no nome. Ela é diretora da campanha do marido. O doutor vem recebendo muitas ameaças de morte, e por isso ele chama o seu amigo de longa data, Alfred Pennyworth, para que ele se torne o seu chefe de segurança na propriedade Wayne. Aqui o Thomas e o Alfred lutaram juntos na guerra, onde lá o Alfred salvou a vida de Thomas. E em reconhecimento a isso, o Thomas presenteou o amigo no passado com uma perna protética, já que o Pennyworth perdeu a de verdade na explosão na guerra. Alfred descobre que Thomas, Martha e Bruce vão ao cinema e tenta convencer o doutor a não ir, porque isso o tornaria um alvo fácil. Thomas, no entanto, não quer decepcionar Bruce, que está eufórico para ir. Olha, isso a gente sabe que não importando o universo, na maioria dos casos isso não acaba bem. Eles vão lá então nessa sessão de cinema que vai passar o Zorro, mas do nada a energia acaba nesse cinema. Será que vai dar alguma coisa ruim? O Thomas decide voltar para casa, já que ele está preocupado, lembrando o que o Alfred disse antes. No entanto, o pequeno Bruce exige que quer assistir ao filme de qualquer jeito e sai correndo do cinema, esbarrando em um criminoso na saída. O Bruce, garoto mimado, fala algo que o faz ser identificado pelo criminoso, que o toma como refém. Este exige que os Waynes lhe deem todo o seu dinheiro. Quando depois ele tenta remover o famoso colar de pérolas da Martha, Thomas tenta intervir e o criminoso atira nos dois na frente do Bruce, os matando. Mais tarde, na mansão Wayne, Alfred descobre que Thomas e Martha o nomearam guardião legal do Bruce, caso acontecesse algo com eles, e que o Bruce será colocado em um orfanato, se Alfred se recusar a aceitar esse papel. Em memória ao seu melhor amigo, Alfred concorda em se tornar o guardião de Bruce, e se apresenta a ele como seu mordomo. Depois nós acompanhamos o Bruce já adolescente, acompanhado de uma amiga de classe que é a Jessica Dent. É isso mesmo, o sobrenome dela é Dent. Ela é irmã gêmea do Harvey Dent, que nós estamos acostumados aí como sendo duas caras. E nesse universo o Harvey não é tão amigo assim do Bruce, eles têm meio que até uma rivalidade. O Harvey, querendo zoar o Bruce, fala sobre a mansão Arkham, onde a Martha viveu quando criança. E nela, a avó do Bruce matou a marretadas o seu marido e depois se suicidou. Harvey diz que não vai demorar para o Bruce também pirar. Vemos depois que numa noite o Bruce decidiu entrar no mausoléu dos seus pais e é atacado por centenas de morcegos,
uma experiência que o assustou muito. Ele volta para a mansão correndo, ainda em pânico. Então se depara com uma armadura de samurai, a qual usa uma máscara de morcego. E é nesse momento que o Bruce teve a inspiração que daria origem ao Batman. Voltando para o presente, após aquele bate-gancho ruim, o Bruce então procura o Lucius Fox, um estagiário das empresas Wayne, que concorda em consertar o seu equipamento em troca de financiamento dele para um projeto pessoal. Enquanto isso, o detetive James Gordon está investigando uma série de desaparecimentos, nas quais as vítimas são sempre adolescentes. E o Gordon também conhece seu novo parceiro, Harvey Bullock. Pois é, diferente do que vocês esperavam, né? Ele é um ex-astro de um reality show de investigação, que veio a Gotham para resolver o assassinato dos Wayne, a fim de levantar a sua carreira. Outra coisa que mudou foi a conduta do Gordon, que numa batida policial detém o Bullock e revela que tem um acerto com criminosos da cidade, mostrando que ele é corrupto. Caraca, isso sim que é uma mudança de personagem. O Gordon e o Bullock depois são chamados para ajudar na segurança da festa do atual prefeito de Gotham, Oswald Cobblepot. Sim, finalmente o Pinguim virou prefeito. Agora só falta dizer que ele é bonzinho também. Olha, tudo tem limites e ele não é. Bruce vai à festa encontrar o Weaver, aquele alvo que ele estava atrás lá no começo do vídeo. Este alvo carrega o isqueiro de seu pai, e Bruce acredita que houve um complô para matar os seus pais. Ele muda de roupa e confronta Weaver no telhado da festa, mas é atacado por guarda-costas do Pinguim e foge ferido, depois de ainda tretar com policiais, incluindo o Gordon. Depois dessa aparição, o alter ego do Bruce é chamado de Batman pela imprensa e se torna uma sensação pública. Cobblepot, enfurecido pelas ações do Batman, diz a seus homens para que alguém conhecido como o Aniversariante cuide de Weaver. Este aniversariante é o assassino em série, responsável pelos sequestros que o Gordon estava investigando. Ele sequestra suas vítimas e as leva para uma sala de jogos da mansão Arkham, agora abandonada, onde ele lhes dá um bolo de aniversário. Depois de pedir que eles façam um pedido, o aniversariante os mata. Esse serial killer mata o Weaver, e a investigação do Batman o leva à antiga mansão. Enquanto isso, Bullock usa o nome de Gordon para retirar os arquivos sobre os casos dos Wayne na delegacia. Os informantes de Cobblepot na delegacia o informam disso, e o Pinguim manda sequestrar a Bárbara, a filha de 17 anos de Gordon, e a leva para o aniversariante. Na mansão Wayne temos uma cena B10 desse Alfred, pois ele peita o Bruce numa luta e diz que ele não está preparado. Os dois trocam palavras fortes, mas no fim, o Bruce mostra que sim, ele está preparado para o que vem pela frente. E o Gordon fica sabendo o que o Bullock fez e ele fica pistola. Ele diz que no passado ele também tentou resolver quem matou, os Waynes. Mas o Pinguim na época forçou o Gordon a abandonar essa investigação, pois foi o vilão que organizou um assassinato da mulher do Gordon, a Bárbara. Ixi, pesado. Mas eu sabia que tinha que ter algo muito pesado para fazer o Gordon passar a mão na cabeça de bandido. Gordon confirma que ele estava negligenciando alguns criminosos para proteger Bárbara. E sabendo disso agora, Bullock se desculpa com Gordon e juntos eles vão atrás de capangas do Pinguim para revelar a localização de Bárbara. Na mansão Arkham, o aniversariante se prepara para matar Bárbara, mas ela luta e consegue feri-lo. Enquanto isso, Batman e Gordon unem forças para encontrar a sala de jogos dentro da mansão. Eles eventualmente chegam lá e Batman ataca o serial killer, enquanto Gordon resgata Bárbara. No entanto, o Bullock, que tinha se perdido antes, acaba no sótão, onde encontra os vários cadáveres das vítimas anteriores do aniversariante. Todas elas eram filhas de inimigos de Cobblepot, incluindo policiais que tentaram investigar suas atividades criminosas. Felizmente, o Batman domina um assassino que depois é preso por Gordon e Bullock. Batman então vai ao escritório do Pinguim e o confronta. O vilão consegue apunhalar o herói com uma lâmina escondida em seu guarda-chuva e o desmascara. O Pinguim fica surpreso e então revela que ele pretendia que Weaver matasse os Waynes naquela noite, mas eles foram acidentalmente mortos por um outro assaltante qualquer. Cobblepot se prepara para matar Bruce, quando Alfred aparece e atira nele, fazendo com que ele caísse da janela da sala, morrendo em seguida. A polícia então expõe a conexão do serial killer com o Pinguim, e o assassino é enviado para o Instituto Crane para Criminosos Insanos, dirigido pelo Dr. Jonathan Crane. Olha aí mais um dos vilões aparecendo. Gordon se liberta das amarras que tinha com Cobblepot e agora está decidido a limpar a corrupção da cidade. Enquanto isso, vemos sua filha Bárbara desenhando possíveis trajes para uma
uma Batgirl, claramente inspirada pelas ações do Batman naquela noite. Bullock, por outro lado, se traumatizou com o que ele viu no sótão e começa a beber descontroladamente. Jessica Dent substitui o Pinguim como prefeito, enquanto Harvey continua suas atividades como promotor público. O Bruce, apesar de decepcionado com a verdade por trás das circunstâncias da morte de seus pais, depois de ver as diferenças que ele fez como Batman e com a ajuda do Alfred, Bruce decide que ele se tornará o herói que a cidade acredita que ele é. Depois vemos mais fações do Batman virando manchetes. Ele atrai a atenção de um homem misterioso, que fica obcecado em descobrir a identidade secreta dele, que ele considera como o enigma final. Pois é, entra o próximo grande vilão dessa minissérie, o Charada. E ele já começa sua onda de terror aqui fazendo um elevador despencar. É uma parada bem Jogos Mortais, porque ele diz que quer jogar um jogo lá, ele faz a charadinha dele e ninguém no elevador consegue adivinhar. E aí o Charada se vangloria da inteligência dele e faz o elevador despencar matando todo mundo. Cortamos para o Batman perseguindo bandidos, dessa vez de forma mais aprimorada. Ele salva a vida de um deles, e Alfred estranha isso. Bruce depois explica que ele não irá matar ninguém, pois muitos desses bandidos podem ter parentes, e ele não quer traumatizar mais ninguém. Contudo, depois na perseguição, o carro que o Bruce usa o deixa na mão, e ele diz que vão precisar de um novo. No outro dia, vemos Jim Gordon indo buscar o Bullock num bar. Ele já está bebendo lá há algum tempo, e ainda parece traumatizado do caso anterior. Gordon o tira dali e mostra que já são 10 da manhã. Bullock vê que precisa de ajuda, e então a delegacia chama os dois para irem até o local onde o elevador caiu. Na mansão Wayne, Bruce tem uma visita, a Jessica Dent. Eles conversam um pouco sobre o passado, e então ela vai direto ao assunto. Ela descobriu uma rede de poderosos de Gotham que tomaram as operações do Pinguim. E ela diz que apenas confia somente no irmão dela, o Harvey, e no Bruce. Ela pede para Bruce apoiar ela e se tornar um apoiador na cidade contra esses poderosos. Mas ele diz que não pode fazer isso. Jessica diz que os pais do Bruce eram pessoas que fariam de tudo pela cidade, e deixa a mansão depois. O Gordon chega na cena do crime, mas repara que tem pouca gente ali. Um analista diz que o restante está cuidando de um problema nos esgotos, que parece que tem uma criatura que vive nos esgotos que está ferindo um monte de gente que eles apelidaram de o Crocodilo. O Batman chega depois na cena do crime, e o Gordon puxa a orelha de morcego dele porque ele começa a contaminar todas as evidências, sem nenhum trabalho de detetive. O herói foi ali para falar com Jim sobre aquela conexão das pessoas que Jessica falou antes. Gordon concorda em ajudá-lo, e então mostra um sinal de interrogação que foi deixado na cena. Ou seja, isso não foi um acidente. Bruce, junto com Alfred, vai visitar Jessica na prefeitura. Ele pede por mais detalhes sobre essas pessoas corruptas, e se alguma nas empresas Wayne. Jessica diz que tem certeza, e isso é confirmado pelo seu irmão Harvey, que também estava ali. Bruce se recorda como Harvey não gostava de ver ele e Jessica juntos. O promotor de justiça explica que ele e a irmã vêm investigando a linha de conexão do crime da cidade e chegou nesses indivíduos responsáveis por tudo. Contudo, no meio da reunião, uma secretária avisa de uma explosão no museu da cidade. Jim, que chegou lá antes do Batman, vê o mesmo sinal de interrogação. Bruce sai de fininho e já põe o seu traje para ir atrás dos responsáveis. Ele se comunica com Alfred e avisa que o localizou. O vilão o vê também e começa uma perseguição. No trajeto, ele entra em um prédio e Bruce vê um rádio. E isso foi mega amadorismo, porque dá tempo pro Charado acertar com uma pá, onde ele cai de uma varanda, desacordado. Agora é hora de mais um personagem clássico aí no universo Batman. Na verdade, é mais a Selina Kyle. Pois é, porque o Batman acorda algumas horas depois e ele vê que tá na cama de um desconhecido e que ele foi remendado ali, ele foi costurado por alguém. Uma mulher aparece e parece ser uma fã do herói. Ela diz que fez o melhor que pôde nos ferimentos. Ela aparentemente não removeu o capuz do herói. E ele sai dali agradecendo ela e dizendo que vai pagar pelos potes que quebrou e mandará flores. No escritório de Jessica, Harvey já começa a falar mal do Bruce por ele ter desaparecido antes, quando um pacote com uma interrogação chega na recepção. Bom, parece ser algo muito importante, pois logo depois a Jessica vai com a caixa até a mansão
e pede para falar com Bruce. Ele, na verdade, está de patrulha nos esgotos da cidade. Ali foi o local onde ele viu pela última vez o Charada. É então que o Crocodilo aparece ali e começa a atacar o Batman. O herói consegue desviar e dar alguns golpes, mas nada parece surtir efeito. É então que ele apela para um teaser, que enfim abala o Crocodilo, que pega o Batman pelo pescoço e pede para ele deixá-lo em paz. Isso surpreende o Bruce, e é assim que o Crocodilo tem tempo de explicar que ele foi abandonado por uma trupe de circo e que ele tem uma doença que faz sua aparência ficar assim. O Batman fala que ele está ali atrás de outra pessoa, e o Waylon fala que o ajudará. Batman oferece ajuda na superfície para o Crocodilo, mas este só quer viver ali em paz. O herói então chega a uma sala cheia de computadores com pontos de interrogação. A voz do Charada enfim aparece, perguntando se é o Batman. Os dois trocam perguntas sobre suas identidades. E enfim o vilão finalmente se chama de Charada. Bruce percebe que o café na mesa ali perto estava quente e pergunta se ele ainda está nos túneis. Bom, quando o herói pergunta isso, a sala toda explode. E resta um radiotransmissor pelo qual o Charada vai se comunicar com o Batman. O vilão fala que quer jogar um jogo e que ele instalou explosivos em um trem em movimento. O Charada diz que se ele não fizer o que ele fala, o trem explodirá. Ele primeiro fala para o Batman correr. Ele chega na entrada de um túnel e depois o vilão pede para ele pular em cima de um trem em movimento. Que é isso? O morcegão mal consegue ficar de pé e então o vilão manda uma de suas charadas. E não é que o Batman sabia? Ele responde corretamente e vemos que o vilão não gostou nem um pouco disso. Quando o herói espera uma resposta no rádio, um dos vagões do trem explode, mesmo o Batman acertando a charada. Ele ficou chocado. Mais tarde, quando a polícia chega, o Bruce fala com Jim. Ele explica tudo o que aconteceu com muita raiva. Batman revela a Gordon que ele conseguiu obter naquela sala do Charada um mapa da cidade com nomes anotados nele. Havia 4 nomes, todos das principais famílias de Gotham, e possivelmente daquelas esferas de influências que a Jéssica falou antes. O Charada pode não ser um lunático, ele está matando muitos para encobrir mortes específicas. Quando está indo embora, Bruce deixa um celular que tem apenas um botão e diz que este é o bate-sinal. Voltando para a mansão, Jéssica revela que dentro da caixa havia um boneco em formato do Batman e que o Charada havia mandado uma carta para a prefeita prender o vigilante. Alfred gela e pergunta por que ela trouxe isso aqui. Quando ela vai responder, ela fica sabendo da explosão do trem e sai dali, dizendo para o Bruce ir vê-la depois. O mesmo chega um pouco depois, todo ferido. Depois do Alfred cuidar dele, ele recebe uma ligação do Gordon. Ele diz que viu os nomes da lista de feridos das explosões e acha que pode ter achado e acha que pode ter localizado o Charada. Mais tarde, no escritório da Jéssica, o Bruce aparece lá e devolve lá o boneco de Batman para ela. E pergunta quanto tempo ela sabe. O quê? É, mais uma pra lista aí que sabe a identidade secreta do Batman. Ela diz que foi logo já na primeira conversa que eles tiveram quando o Bruce chamou o Batman como um raio de esperança. E então o Bruce explica aí toda a motivação, toda a origem de Batman, por que ele resolveu ser o Batman para ela. Então os dois começam a pensar juntos e tentar decifrar quem é que tá por trás de tudo isso. Eles examinam os alvos principais de cada ataque e notam que um dia antes dos ataques, as contas deles foram limpadas e enviadas para uma clandestina. O nome do dono dessa conta é Bruce Wayne. Bom, aí a casa cai porque o Jim chega na mansão Wayne com um mandato para investigar o Bruce e o Alfred é preso lá. E depois, no escritório da Jéssica, o Harvey chega com a polícia, batendo no Bruce e ele também é preso. O Bruce é acusado de ser o Charada, depois que o verdadeiro amou todas essas informações falsas para investigar a investigação do Gordon. Era claro que o Charada estava roubando a conta dos principais influentes de Gotham, mas Jéssica é capaz de fornecer um álibi para Bruce depois. Alfred diz pro Bruce que a maleta com o novo traje do Batman feito pelo Lucius foi confiscado e está na delegacia. É então que começa um tumulto na delegacia causado pelo Charada. Bruce consegue vestir o traje e ajudar os policiais a deter os bandidos que foram soltos. Contudo, Harvey Dent é desfigurado e ferido por um criminoso que odiava o Dent, o Sal Moroni. Jéssica, em um gesto desesperado, chorando pelo irmão, aproxima o seu rosto ao lado desfigurado dele, o que serve também para queimar um lado do rosto de Jéssica. Então se dá novamente uma perseguição do Batman atrás do Charada. O vilão tinha deixado uma van com explosivos perto da delegacia,
mas o Bruce consegue se manter próximo do carro do vilão, o impedindo de explodir ela. Depois de perseguir o Charada e com a ajuda do Crocodilo, o Batman consegue deter finalmente o assassino. Depois que ele é liberado de todas as acusações, o Bruce generosamente escreve um cheque para ajudar o departamento de polícia da cidade. Bullock começa a se recuperar de seu alcoolismo, e o Batman oferece ao Croc um lugar na mansão Wayne e pede ajuda dele para encontrar um local para ocultar o seu novo Batmóvel. O pior vem agora. O Bruce vai visitar a Jéssica e quando ele entra na sala, a sua expressão muda e ela diz: "Wayne, fique longe da minha irmã." E em seguida ela muda a fisionomia e pergunta como está o seu irmão. O Bruce vai dizer que ele morreu quando ela volta a dormir. E numa espécie de epílogo, a mulher que ajudou o Bruce lá atrás, na verdade, não estava no apartamento dela. Ela tinha roubado esse apartamento e temos essa página final mostrando que ela é obcecada por gatos e agora pelo Batman. E assim se encerra essas duas partes de Batman Terra 1. E infelizmente ainda não tivemos uma conclusão definitiva aí dessa saga. Mas assim, eu realmente gosto bastante das mudanças que resolveram reimaginar nesse universo. Principalmente pra mim, a melhor de todas é essa nova interpretação do vilão Duas Caras. Que aqui não é o Harvey Dent, mas sim essa irmã gêmea dele, que quando ela coloca lá o rosto dele, meio que transfere a personalidade do Harvey pra ela. É uma coisa muito louca e pra mim isso é total universo do Batman. Fora também toda a motivação no começo e o envolvimento do Bruce com Alfred, que de novo é feito de uma maneira mais orgânica, assim, bem feita. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas duas partes aí de Batman Terra 1? O que vocês mais gostam? O que vocês menos gostam? Deixa aí nos comentários. E galera, vocês sabem, né? Se inscreve aqui no canal e também assina o sininho de notificação pra ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes e saber tudo sobre Batman. E também, se quer ajudar o canal a ter mais vídeos por semana e continuar vivo, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo, acessa lá depois. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.